Chamamos ao palco Ulisses Melo, da Estação Solar. Me chamo Ulisses, sou engenheiro eletricista da Estação Solar. Irei falar um pouquinho para vocês aqui de alguns cases de sucesso, né, algumas obras que a gente pôde participar aqui na nossa região, teve o privilégio, né, apresentar um pouquinho para vocês desse nosso trabalho, tá bom? Falar um pouco sobre a nossa empresa, a Estação Solar, uma empresa genuinamente piauiense, né? A gente trabalha tanto no Piauí, como no Maranhão, Ceará, alguns estados do Nordeste, e a gente já está no mercado aí há mais de 25 anos, né? A gente sabe que esse setor fotovoltaico ele começou lá depois de 2012, né, com a resolução 482, mas a gente trabalhava bastante naquela parte de aquecimento, né, térmico, né, muitos hotéis aqui da nossa região tem muitos sistemas instalados nossos nessa parte de aquecimento de água, tá? Hoje a gente já contém mais de 1.500 projetos instalados, desde a energia solar térmica, a energia solar fotovoltaica autônomo, conectada à rede, bombeamento, agronegócio, e mais de 1.000 usinas fotovoltaicas já registradas na ANEEL, né? Então, a gente tem já bastante tempo de mercado, tá? Vou começar pelo nosso primeiro case. Eu vou fazer uma apresentação bem prática mesmo de algumas obras que a gente participou. Essa foi uma grandiosa obra que a gente teve o privilégio e o prazer de participar, que foi da instalação do CD Nazária, que é o Centro de Distribuição Nazária, do Grupo Jorge Batista, né? Então, essa usina é uma usina de 1,18 megawatt-pico, tá? Situada aqui em Teresina, para abastecer esse centro de distribuição. E ela é composta de 2.600 módulos fotovoltaicos de 455 watt-pico. Tá? Então, é bastante módulo, bem trabalhoso para instalar essa grande quantidade. E essa usina ela tem uma geração média prevista de em torno de 150 mil kWh por mês, tá? E uma economia média anual aí de mais de R$1 milhão por ano. Então, é uma usina bem grande, né, de grande porte. Vou falar para vocês aqui de alguns detalhes construtivos dessa usina, tá? A gente pode verificar primeiro o layout, né? Que a gente prefere colocar as usinas, tentar buscar isometria, até porque isso daí é um galpão, né? Um galpão bem grande, ele tem 100 por 100, então ele é enorme. Presencialmente ele parece ser bem maior do que na foto. E a gente procura tentar fazer essa isometria até para dividir as cargas entre as águas, né? Tem todo um estudo estrutural para esse galpão. A gente procurou fazer dessa forma até para poder fazer uma distribuição melhor das cargas na cobertura desse galpão, tá? Bom, continuando, outro padrão de instalação que a gente sempre adota também é o espaço entre as strings, né, entre as placas para manutenção, que é bastante importante. Todo mundo sabe aqui que a gente deve evitar subir em cima de módulos, aplicar carga para que não ocorram microfissuras, né, com o tempo e venha a ocorrer pontos quentes naquela região do módulo, tá? Uma outra informação interessante dessa obra é que é um tipo de telhado que ele não é muito comum aqui na nossa região. A gente costuma trabalhar mais aqui com telhado cerâmico, metálico, né? Aquele telhado termoacústico. E esse cliente em específico, ele tem uma cobertura em telha zipada, certo? Foi uma empresa de fora que veio instalar esse galpão, fez a construção do galpão, e a gente teve que ir atrás de soluções de fixação para os módulos para esse tipo de telhado em específico, que seria esse suporte zipado, né? Esse tipo de telhado, ele requer essa estrutura especial por conta que você não pode ter nenhum tipo de perfuração nele. Então, ele é 100% estanque. Até na instalação dele, essas folhas do telhado, elas são montadas na hora. Tem uma máquina que ela faz o recorte
exatamente do tamanho que precisa, até para não ter nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de perfuração. Então a gente teve que correr atrás de um suporte que seja apropriado para esse telhado, para que não tenha nenhum tipo de problemas futuros com essa instalação. Tá? Outro detalhe construtivo interessante é que a gente preferiu utilizar as eletrocalhas para fazer o lançamento do circuito CC, das strings até os inversores. Né? A gente está falando aqui de em torno de 150 até quase 200 strings, aí, eu não me recordo muito bem a quantidade. Então, se você fizer a multiplicação, aí tem pelo menos passando 300 pernas de fio. Né? Então, com a eletrocalha, você garante a facilidade na instalação, né, desse lançamento desses cabos. E também a eletrocalha ela tem um fator interessante, que ela é ventilada. Né? Então, vocês sabem que fios próximos, eles emanam calor de um para o outro. Então, com a eletrocalha, a gente tem essa facilidade da instalação, por conta da quantidade de cabos, e também essa questão da distribuição, da melhor distribuição dos cabos nesse lançamento. Tá? Mais alguns detalhes construtivos. Essa usina ela é composta de 9 inversores. São 8 inversores de 100 kW e um de 30 kW do fabricante WEG. Né? Um detalhe bem interessante desses inversores é que eles não necessitam de string box para proteção na parte CC. Todo ele vem com sensores de proteção. Um dos principais sensores que eu acho mais bacana nesse inversor é a proteção contra arcos elétricos. Né? Então, a gente até teve um problema nessa instalação no início, né? Uma instalação de grande porte dessa, sempre você vai ter algum tipo de dificuldade. Então, em uma das strings, deu um problema em um conector MC4 em que ele abriu um arco. Então, o inversor automaticamente já acionou um alarme que já indicou que tinha um arco aberto, um arco, né, no circuito, e ele, por proteção, ele não se conecta à rede e fica em estado de alarme até que o problema seja solucionado. Então, você evita problemas aí com incêndio, né, que acontece bastante em instalações fotovoltaicas. Outra solução interessante que a gente teve que buscar para essa instalação foi a instalação de um disjuntor motor. Esse cliente ele tem um grupo gerador que é conectado em rampa com a concessionária. Para quem não sabe, a conexão em rampa ela energiza tanto a barra da carga quanto da rede. Então, em qualquer ponto que eu conecte a usina, né, nessa unidade, eu teria energia e aí, com a entrada do gerador, a usina iria motorizar esse grupo gerador, ocasionando algum tipo de problema futuro. Então, a gente buscou essa solução, que foi colocar esse disjuntor motorizado. Ele recebe tanto o comando de abertura, quanto de fechamento dos comandos do gerador, para que ele desacople a usina da unidade na entrada do gerador diesel. Vou passar para vocês agora um segundo case, né, que foi da rede de Postos Mais, aqui de Teresina, né. Então, inicialmente, foi buscado tentar colocar essa usina em micro-usinas, né, nos vários postos. Só que o que a gente verificou de dificuldade foi a área de cobertura. Né. Para quem sabe, a área de cobertura de postos são áreas que são bem frágeis, né, geralmente é em balanço, então ela não tem uma suportabilidade de acréscimo de cargas. Né. Então, a gente buscou para esse cliente a instalação de uma usina centralizada, é uma usina de geração pura, certo? Então, ela serve apenas para gerar os créditos, para que sejam transferidos para as unidades beneficiárias. E dá em torno aí de 25 a 30 postos de gasolina da rede Posto Mais. Então, essa usina é uma usina de meio mega, 580,28 kWp, tem 1.304 módulos fotovoltaicos de 445 Wp, uma geração média estimada aí de quase 74.000 kWh por mês, e uma economia média anual de mais de R$600 mil por ano. Então, bastante economia para esse cliente. Alguns detalhes construtivos dessa usina: a estrutura com instalação em solo, a gente adotou a estrutura de fixação tipo fixa, certo? Outro detalhe importante é que, como essa usina é abastecida por 2 subestações de 225 kVA aéreas, né, a gente preferiu fazer dessa forma, e a gente teve que fazer a instalação de um cubículo, né, de medição e proteção em 13,8 kV, em que lá você vai ter o disjuntor de média tensão para fazer toda a proteção dessa usina, tá, de acordo com o normativo da Equatorial.
E ela possui 4 inversoras de 100 kW. A gente colocou independente esses 2 transformadores, certo? Não fez o paralelismo entre eles no secundário, então ficaria 2 inversores para cada agrupamento de transformador. Novamente aqui sobre a parte de layout, a gente sempre procura uma isometria, né, na usina, até para uma visão harmoniosa, né? Para quem olha, verifica que fica uma coisa bem bonita, né? E também os espaços para manutenções, né? Usinas de solo, a gente tem que tomar bastante cuidado entre a distância entre as mesas, por conta que uma mesa ela pode causar sombreamento na outra. Então, tem algumas distâncias mínimas que a gente tem que ter para evitar esse tipo de ocorrido. E aí, mais o segundo vídeo aí para mostrar um pouquinho para vocês dessa usina. Outro detalhe. Bom, pessoal, falar mais um pouco aqui para vocês da estação solar, para a gente finalizar aqui nossa apresentação. Como eu falei, a gente é uma empresa que já está no mercado há mais de 25 anos. Né? Então, desde quando começou essa parte do fotovoltaico, a gente já se engajou de cabeça nesse mercado. E hoje a gente já conta com mais de 1.200 usinas fotovoltaicas instaladas e homologadas pela ANEEL. Quase 50 mil módulos fotovoltaicos instalados, certo? Mais de 2 milhões de kWh por mês de geração de todas essas usinas. E quase 20 megawatts de potência instalada. Então, a gente tem já bastante tempo de mercado aqui na nossa região. A gente acha que está conseguindo fazer a nossa parte, né, para difundir esse mercado de geração fotovoltaica aqui no nosso estado e regiões próximas. Tá? Um pouco mais aí do nosso crescimento, né, vocês podem verificar que lá no início, né, quando saiu a resolução 482, a gente tem um volume de instalações bem baixo, poucas pessoas ainda não conheciam essa tecnologia. E aí, em 2019 a 2021, que foi quando teve um grande boom, não que a gente ainda não esteja nesse boom, né, de geração fotovoltaica, mas nesse período foi um período que eu acredito que muitos consumidores, muitas pessoas abriram mais a mente para esse mercado e procuraram cada vez mais esse tipo de solução para gerar economia e uma geração verde. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradecer ao Jean pelo convite à Estação Solar. Obrigado a atenção de todos e tenham um bom dia.